Vamos à palavra dessa manhã. Já tivemos o primeiro culto, fomos muito abençoados com a palavra que recebemos, mas agora vamos à segunda palavra desta manhã, né? Efésios capítulo 2, para os versículos de 1 a 10. Por favor, eu não quero usar a ARA, se tiver a NAA, né? NAA, por favor, se não você coloca a NVT, que vai ficar legal, tá bom? Mas não quero a ARA, por favor, tá bom? Projeção, vamos juntos? Estamos juntos, isso é demais, hein? Efésios 2, de 1 a 10, vamos lá. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema grandeza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Diga amém. Querido Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, e nós somos tão gratos por essa manhã tão linda, tão maravilhosa, por esse dia que o Senhor está nos dando a graça de viver. Obrigado por estarmos juntos, obrigado por cada pessoa que aqui está, e Espírito Santo de Deus, o Senhor é muito bem-vindo. Fique à vontade, nós honramos a Tua presença, glorificamos a Tua presença e pedimos, vem sobre nós e nos convence nessa manhã do pecado, da justiça e do juízo, e nos faz ver a graça de Deus em Cristo Jesus. Revela-nos a Tua graça nesta manhã. Oramos com fé, agradecidos, em nome de Jesus. Diga amém. Eu disse que, anunciei no domingo anterior, que domingo passado a gente iria pregar uma outra palavra, e nós pregamos aquela palavra muito interessante, né, sobre a vida de Jó, e eu esqueci agora o tema, mas superando as provações. Se você perdeu, por favor, uma palavra extremamente importante, necessária para esse período que estamos vivendo no Brasil. Superando as provações, está aí no YouTube e nas redes sociais da igreja, e você pode assistir. E nós estamos voltando a falar sobre a graça, porque o foco hoje é mostrar que a graça de Deus nos veste de vestes espirituais. Diga comigo, a graça de Deus. Parte 5 hoje, tá bom? Então hoje nós vamos estudar sobre a manifestação da graça de Deus nos alcançando, nos perdoando, ou melhor, perdoando os nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades, nos libertando do poder do maligno, cobrindo a nossa nudez espiritual, nos dando um futuro e esperança em Cristo Jesus nosso Senhor. Diga aleluia. Então, a graça de Deus em Cristo Jesus nos dá uma viva esperança. Diga comigo, viva esperança. Porque a graça é infinitamente maior do que os nossos pecados, infinitamente maior do que as nossas transgressões e iniquidades. A graça é infinitamente maior do que as nossas frustrações, enfermidades físicas, psicológicas, emocionais. A graça é infinitamente maior do que os nossos medos, do que os nossos traumas, é infinitamente maior do que as nossas falhas, é infinitamente maior do que os problemas que porventura estejamos enfrentando.
A graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus, trazendo salvação a todos os que creem na morte de Jesus na cruz, na ressurreição de Jesus dentre os mortos, na exaltação de Jesus à direita de Deus o Pai, como nome que é sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. E a graça se manifesta sobre aqueles que esperam a segunda vinda de Jesus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então vamos lá, em primeiro lugar, a graça de Deus é infinitamente maior do que o nosso pecado. Todos juntos, vamos lá? A graça de Deus é infinitamente maior do que o seu pecado, do que o meu pecado. É infinitamente maior do que o nosso pecado. Isso é muito importante você tomar posse disso, porque se você não tomar posse dessa palavra, você vai começar que o seu pecado, começar a pensar, ou talvez o diabo vai começar a dizer que o seu pecado não tem perdão, que não tem jeito para você. Eu quero dizer, a sua vida tem jeito. Há esperança para você. A graça de Deus faz isso na sua vida. A tendência do homem natural é de sempre tentar encobrir os seus erros, encobrir os seus pecados, encobrir os seus problemas, ou colocar alguma coisa embaixo do tapete. Quer dizer, você jamais conseguirá cobrir a sua nudez espiritual. Jamais. E aí, nesse texto, eu estou me lembrando de Adão e Eva, lá no paraíso ainda. No dia que eles pecaram, no dia que eles romperam com Deus, a primeira tendência foi tentar cobrir a sua nudez espiritual. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. A primeira coisa que um homem em pecado tenta é tentar cobrir os seus próprios pecados, mas isso é impossível. Do ponto de vista divino, é simplesmente impossível. E essa foi a primeira coisa que Adão e Eva tentaram fazer, tentaram encobrir os seus pecados. Mas Deus veio ao encontro deles, não para condená-los, mas para apresentar uma resposta e uma solução. O Senhor Deus, pelo seu infinito amor, a sua infinita graça, a sua bondade, a sua misericórdia, fez roupas de pele de cordeiros ou de carneiros e cobriu a nudez física de Adão e Eva. E ao mesmo tempo, aquele sangue já apontava, o sangue daqueles cordeiros, já apontavam para o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário, na plenitude dos tempos, o sangue que nos purifica de todo o pecado e que cobre a nossa nudez espiritual. Diga amém. Gênesis capítulo 3, verso de número 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Diga amém. Mas aqueles cordeiros, como diz, já apontavam para o Cordeiro de Deus, para o Cordeiro de Deus, que haveria de vir na plenitude do tempo. Diga amém. O pecado, ele mancha nossas vestes espirituais. Vou repetir, o pecado mancha as nossas vestes espirituais. E vestes sujas na Bíblia são sinônimo de pecado. Pecado mancha. E sempre que você vê a expressão veste suja na Bíblia, está falando de pecado. Tem um texto muito interessante que eu quero ler com você. A projeção vai colocar aí, Zacarias capítulo 3, versos de 1 até 9. Zacarias 3 diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás que o Senhor repreenda Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué, pega bem essa frase, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. Josué estava diante do anjo
vestido de roupas muito sujas. Ou seja, por mais que alguém dê outras explicações aqui, na verdade, Josué, o contexto para você entender, presta atenção nisso. O contexto aqui era pós-exílio na Babilônia. O governador era Zorobabel. O sumo sacerdote era esse homem chamado Josué. Aqui nós estamos há uns 500 anos antes de Cristo, bem depois daquele Josué, sucessor de Moisés, que viveu lá há 1400 anos antes de Cristo. E aqui, o sumo sacerdote está em pecado, e Deus está dando uma revelação ao profeta. Então, para você entender, Zorobabel era o governador, Josué era o sumo sacerdote, e Zacarias era o profeta principal daqueles dias, ou um dos principais. E Deus está dando a revelação ao profeta Zacarias. E Deus está mostrando para o profeta Zacarias que o sumo sacerdote estava em pecado, estava com vestes sujas pelo pecado. E sempre que você estiver em pecado, o pecado vai dar legalidade à tentação e até à acusação do diabo. Então o Satanás vem, e ele vem para acusar, e ele vem para tentar destruir o sumo sacerdote. Mas a graça e a misericórdia de Deus, mesmo a gente estando em pecado, Deus mesmo assim ainda vem em nosso favor. Mesmo entrando em pecado, Deus não deixou de te amar, e Ele continua sendo gracioso e misericordioso. Diga amém. Então, continuando a leitura aí, projeção, por favor. Ora, Josué estava diante do anjo vestido de roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tire as roupas sujas que ele está usando. E aí ele se dirige a Josué e diz: eis que tirei de você a sua iniquidade. Olha aí, eu tirei o seu pecado, eu tirei a tua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Ou seja, eu estou purificando o seu pecado, estou limpando você. Diga amém. Isso é graça. Então eu disse: ponha um turbante limpo sobre a cabeça dele, que o sacerdote usava, porque até o turbante estava sujo. Troca o turbante, mude a mente dele, dá a ele pensamentos santos, uma mente santa. Diga amém. Puseram um turbante limpo sobre a cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor se dirigiu a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo. Essa era a função do sumo sacerdote. E guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso. Deus está dizendo uma coisa tremenda: se você andar comigo, se você tiver um estilo de vida santo, você vai ter livre acesso à minha presença. Diga aleluia. Eu lhe darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Deus está dizendo: eu vou te dar livre acesso à minha presença. Diga amém. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros, os demais sacerdotes que estão sentados diante de você, porque esses homens são um sinal do que há de vir. E aí ele promete a vinda de Jesus mais uma vez: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, e sobre essa pedra única estão 7 olhos, ou seja, o conhecimento de Deus, o Deus que contempla todas as coisas. E eis que eu gravarei nela uma inscrição, um memorial a Josué, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Diga aleluia. Presta atenção nisso. O Senhor Deus, pela sua maravilhosa graça, perdoa os nossos pecados, tira nossas vestes sujas e nos veste de vestes alvas, o que significa vestimento de santidade ao Senhor. Diga aleluia. Alguém começou a aplaudir? Então aplaude bem forte ao Senhor. Deus é gracioso, a sua graça é maravilhosa e infinita, mas ela não elimina a ideia de que nós temos que viver um estilo de vida completamente consagrado, um estilo de vida santo.
Porque quando o sumo sacerdote, embora ele fosse a maior autoridade espiritual da nação de Israel naqueles dias, quando ele deu lugar ao pecado, suas vestes espirituais estavam sujas, e por isso Satanás estava tendo legalidade de acusá-lo. Mas Deus interviu, porque Deus é assim, Ele vem sempre em seu favor, Ele vem sempre e age em nosso favor. Diga glória a Deus. Você veio cultuar o Senhor, vamos cultuar bem bonito. Eu estou muito feliz nessa manhã de falar desse assunto com você. Eu quero que você fique muito feliz de ouvir a palavra de graça sobre a sua vida. Amém? Deus te chamou para a santidade. É graça, mas tem que ter arrependimento, confissão, pedido de perdão, estilo de vida santo, porque senão o inimigo vai tripudiar sobre a sua vida. Agora, olha aqui, agora para o Novo Testamento, um outro exemplo de que pecado é sinônimo de roupa suja. O pecado mancha, o pecado dá legalidade à ação do maligno. Agora o pastor de Laodiceia, agora Novo Testamento, bem, muitos anos depois de Zacarias, já aí nós vamos estar já quase 600 anos depois de Zacarias, mais de 500 anos, quase 600 depois do profeta Zacarias, uma outra atitude. Agora Jesus escrevendo a igreja de Laodiceia, por favor, Apocalipse 3, de 14 a 20. Aí o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é aquilo que nos faz andar espiritualmente nus. Ao anjo da igreja, que o anjo é ao pastor da igreja. Anjo é mensageiro, a palavra anjo significa mensageiro, e essa carta é primeiramente dirigida ao pastorzão da igreja, para depois chegar na igreja. Ao pastor da igreja de Laodiceia escreve, essas coisas diz o amém, são títulos de Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o que Deus diz: conheço as obras que você realiza. Conheço você, rapaz, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, eu não, e nem é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, diz o Senhor Jesus. Olha o que o pastorzão estava dizendo, olha a leitura que ele fazia de si mesmo, e olha a leitura que a igreja fazia de si mesma. Olha o que eles estavam dizendo. Você diz, o pastor está dizendo, sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Ou seja, financeiramente ele estava nadando na crista da onda. Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Agora olha o que Jesus disse a ele: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A palavra nu significa que ele estava completamente despido espiritualmente, que a vida dele diante de Deus não estava fazendo nenhum sentido, não era nada do que ele pensava. O grande problema é quando você pensa que é mais do que aquilo que na verdade é. Então que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor pingue do seu colírio nos nossos olhos, para que a gente possa enxergar a realidade espiritual da nossa vida. Diga amém. Aí Jesus disse: você é infeliz, você é miserável espiritualmente. Meu Deus, que palavra dura. Você é pobre, cego e você está nu. 5 qualidades que ninguém gostaria, mas era a realidade de um pastor de uma igreja. Que isso não aconteça com você em nome de Jesus. Mas se você deixar a prática da santidade, é isso que vai acontecer. E olha o que Jesus disse: aconselho que de mim você compre ouro refinado no fogo, porque essa é a verdadeira riqueza. Compre vestes brancas. Olha aí, vestes brancas. Lembra que eu estou falando hoje sobre vestes, que a graça nos veste. Vestes brancas para se vestir, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, a fim de que a tua nudez não fique evidente, a fim de que você não venha passar vergonha por causa desse estilo de vida. E aí ele disse: compre colírio para os olhos, a fim de que você possa ver. E Jesus disse: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrepende. E aí Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Diga aleluia. Os critérios de avaliação de Jesus não são os nossos, são infinitamente superiores.
Deus não nos pesa pela balança que nós nos autopesamos, e não nos avalia pelos critérios que nós nos autoavaliamos. Eles têm os critérios dele. Eu quero que você seja aprovado nos critérios de Deus, de acordo com aquilo que Jesus vê, aquele que nos conhece. Amém, amados? Segundo lugar, rapidamente, o diabo, aqui a gente tem que correr quantos minutos aqui, meu Deus. O diabo quer tirar a tua dignidade, te destruir. Presta atenção nisso, o diabo quer tirar a tua dignidade. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Ou seja, o diabo, o capiroto, o Satanás, a antiga serpente, o que você quiser chamar, ele quer roubar a tua paz, destruir o teu relacionamento com Deus. E olha, ele usou a pandemia e tem usado para tentar destruir o seu relacionamento com Deus, para te afastar, para te fazer um crente carnal, natural, um incrédulo, um cético para com as coisas de Deus, achando que as coisas de Deus não funcionam. Não deixe isso acontecer em nome de Jesus, diga aleluia. Então o diabo quer roubar a tua paz, quer destruir o teu relacionamento com Deus, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir teus filhos, a tua família, ele quer intimidar você. Intimidação vem do diabo, mesmo que use pessoas ou a imprensa ou coisa dessa forma, toda intimidação tem Satanás por trás, ou a maioria delas. E aí ele coloca medo no seu coração, ele quer te levar para os vícios, ele quer te jogar na sarjeta do pecado, o diabo quer matar os teus sonhos. Não deixe ele matar os teus sonhos. Ele quer te deixar sem expectativa de vida, ele quer tirar a tua visão de futuro, ele quer tirar a tua esperança, e por fim, ele quer levar você para a destruição eterna. Mas fala, comigo não, porque eu sou firmado em Jesus. Agora, para eu não sair do assunto, que a graça é aquilo que nos cobre, que nos veste, presta atenção numa coisa: a possessão demoníaca faz você ficar louco, louco varrido, faz passar. Você tem louco passado, sei lá, falei varrido, isso é provérbio popular, escapuliu aí. A possessão demoníaca faz você ficar louco, passar vergonha, e faz você até andar nu. Porém, pela graça a graça de Jesus te liberta, a graça de Jesus te cura, a graça de Jesus te restaura, a graça te dá dignidade e te levanta para uma missão com Deus. Presta atenção numa coisa, vamos lembrar do Gadareno, ou Gerazeno. Marcos capítulo 5, de 1 a 20, nós temos a história desse homem. Por muitos anos, ou por muito tempo, ele ficou endemoniado. E como o pastor disse na mensagem anterior, o Gadareno talvez seja o máximo de possessão que se possa conhecer, porque eram várias legiões. Então ele tinha centenas de demônios habitando nele, corrente nenhuma segurava ele, cadeia nenhuma segurava ele, quebrava as grades, quebrava as correntes, e ele saía. Esse endemoniado Gadareno, o inimigo tripudiava sobre ele, peneirava a vida dele, acabava com ele. Ele andava nu, há muito tempo que ele andava nu, despido, completamente despido. Ele morava nos cemitérios, ele andava pelos desertos, gritando, se mutilando. Ele era violento, ele vivia como se fosse um animal. É isso que o diabo faz, como se fosse um animal selvagem. Agora presta atenção, Jesus foi ao encontro dele. Levanta sua cabeça, pastor, passe o mundo e diga: Jesus foi ao encontro dele. Jesus vem ao teu encontro para mudar a tua sorte, para mudar o teu destino e para mudar a tua história, a história da tua família, da tua casa e da tua descendência para sempre. Diga glória a Deus. Jesus foi ao encontro dele, Jesus libertou aquele homem, Jesus lhe deu perfeito juízo. Presta atenção nessa frase: Jesus restaurou a dignidade daquele homem, Jesus o vestiu. Quando os habitantes daquela região chegaram, o homem estava vestido em perfeito juízo, sentadinho, não tinha corrente, porque as correntes tinham sido quebradas, porque quem aprisionava aquele homem não eram as correntes físicas, eram as correntes espirituais do diabo, demoníacas. Mas quando elas foram quebradas, o juízo perfeito voltou, a consciência voltou, a sensatez voltou, o equilíbrio voltou.
Jesus restaurou aquele homem. Aplauda forte a Jesus, é para Ele. Jesus te restaura. E Jesus não apenas fez isso, além de restaurar a dignidade, Jesus deu a ele uma missão de testemunhar do amor e da graça de Deus para a sua família. Diga aleluia. A graça de Deus é isso, diga amém. Agora preste atenção numa coisa, não subestime o diabo. A Bíblia diz que ele anda buscando alguém para devorar. Olha que está em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 diz assim: sejam sóbrios, ou seja, sóbrio ao contrário de embriagado, sóbrio, seja vigilante. O inimigo de vocês, o diabo, anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa é a função do diabo, ele quer devorar, ele quer destruir. Mas Jesus veio para te dar autoridade sobre as obras do diabo, diga aleluia. E a Bíblia Sagrada diz para os servos de Deus, em Efésios 4, 27, não deem lugar ao diabo. Pela graça de Deus em Cristo Jesus, a nossa posição é de autoridade sobre o diabo e os seus demônios. Levanta essa mão bem alta e diga: a minha posição, fala bonito, a minha posição é de autoridade sobre o diabo e os seus demônios. Diga aleluia. Lucas 10, 19, Jesus disse: eis que eu dei a vocês a autoridade para pisarem, bata o pé e diga pisar, sobre cobras e escorpiões, serpentes e escorpiões. Serpente é um símbolo do diabo. Eu dei a vocês a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do diabo, e nada vos causará dano algum. Diga aleluia. Romanos 16, 20 diz: o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A sua posição já é assentada nos lugares celestiais, reinando com Cristo Jesus o Senhor. Desde que lemos Efésios 2, de 4 a 6, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês foram salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assuma a sua posição em Cristo e exerça a autoridade de Jesus sobre o diabo. Diga aleluia. Porque o nosso Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Diga: toda a autoridade no céu e na terra pertence a Jesus. Aleluia. Sua posição é de autoridade. Amém? Você não tem que ter medo. Sua posição é de autoridade sobre o diabo e seus demônios. Amém? E a única posição do diabo é embaixo dos seus pés. Diga aleluia. Terceiro lugar, rapidamente, terceiro lugar, quero numerar com você. Volte para casa. E essa bem para quem está em casa hoje, porque você já está aqui, mas também você que está aí pode falar com alguém. Volte para a casa do Pai Celeste, porque Ele pela graça te recebe de volta. Fala isso para o seu vizinho: volte para a casa do Pai, porque Ele pela sua graça te recebe de volta. Amém. Volte para a casa do Pai, porque Ele pela sua graça te recebe de volta. Presta atenção, quando voltamos para a casa de Deus, o nosso Pai, Ele pela sua infinita graça nos perdoa, nos recebe de volta, muda as nossas vestes sujas do pecado e nos veste com vestes santas, salvas espiritualmente. E mais, os anjos celebram com alegria. Diga amém. E o que os anjos celebram é quando há arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 10. Lucas 15, Jesus contou 3 parábolas. Ele contou a parábola da ovelha perdida, do pastor que perdeu uma ovelha. Ele vai e acha, e ele diz assim: haverá alegria no céu para um pecador que se arrepende. Contou a parábola da dracma perdida, da mulher que perde. Ela vai, acende a lâmpada, varre a casa, e quando ela encontra, ele diz assim: vai ter alegria no céu diante dos anjos por um pecador que se arrepende. E ele contou a parábola do filho que se perdeu. Deixa eu voltar para a parábola do filho que se perdeu. O filho pródigo é a terceira parábola desse texto, a partir do verso 11. O filho pródigo voltou para casa.
E quando ele voltou para casa, a primeira providência do pai, sabe o que foi? Foi trocar as suas vestes. Quando nós voltamos para a casa do pai, a primeira coisa que o Pai Celestial faz é trocar as nossas vestes sujas. Ele tira nossos velhos hábitos, nossa velha maneira de ser, nossa velha maneira de viver, e Ele nos veste com vestes santas. Diga aleluia. O pai trocou as vestes, tirou aquelas vestes maltrapilhas do filho pródigo, colocou uma veste limpa, alva, bonita, colocou um anel no dedo, sandália nos pés, matou o touro e disse para o povo: eu vou dizer a linguagem do pai da parábola, tá bom? Posso falar? Olha, levanta sua cabeça, tira os olhos do celular, que a mensagem não vem para o celular, está vindo dos seus ouvidos, receba aí. Sabe qual foi a palavra? Ele trocou as vestes, colocou um anel, colocou a sandália, matou um boi gordo e disse: pessoal, som na caixa, porque nós vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O Evangelho de Jesus é o convite para voltar para a casa do Pai e celebrar a nova vida em Cristo Jesus, o Senhor. Está de 11 a 24, o filho pediu herança, você sabe, gastou tudo, perdeu tudo absolutamente. Foi comer comida dos porcos. É isso que o diabo faz. Se você se afasta da casa do pai, você vai acabar comendo comida de porcos. Isso é o que o diabo faz. Mas quando você volta, a graça é tão grande que Deus, pela sua graça, te perdoa. Amém ou não? Te restaura, te dá vestes alvas. E os anjos ainda fazem uma festa de celebração. Você pode dar um glória a Jesus? Vamos adiante um pouquinho mais. Foi o que aconteceu quando esse filho voltou. Esse pai da parábola, contada por Jesus, da parábola do filho pródigo, representa o Senhor nosso Deus, porque é exatamente assim que Ele faz conosco. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos para casa, voltamos para a igreja. O Evangelho de Jesus Cristo é o chamado para voltarmos para a casa de Deus, o nosso Pai, para nos reconciliarmos e para vivermos uma vida bonita. Amém? Agora preste atenção, se você está em Cristo, tem que se despir das velhas vestes do pecado. Amém? Colossenses 3, de 2 a 15 diz assim: pense nas coisas lá do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Presta atenção nessa palavra, irmão, olhe para frente, em nome de Jesus. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Olha aí, olha o que a Bíblia vai dizer, presta atenção nisso, irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornarem semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa. Diga: Cristo é tudo que importa. Fala bonito, Cristo é tudo que importa. E Ele vive em todos vocês. Visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado. Olha de novo: revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Sejam compreensivos com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se de amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam agradecidos. Dá um aleluia aí e um glória a Deus. Ele está dizendo: vocês precisam se despir das vestes sujas, que tem a ver com o velho caráter, a velha maneira de viver. Ele diz: se revistam de novo, amém, da natureza divina, e sejam parecidos com Cristo. Diga amém. O que torna, presta atenção nisso, e receba essa palavra com alegria. O que torna as nossas vestes alvas é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O que torna, vou repetir, o que torna as nossas vestes alvas é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Diga amém. 1 João 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diga aleluia. Com o seu sangue que foi derramado na cruz, Jesus nos comprou para Deus. Levanta sua mão e diga: eu fui comprado. Nós cantamos agora há pouco, diga: eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Apocalipse 5, de 9 e 10 diz: e entoava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro, falando para Jesus, digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Você pode aplaudir o Cordeiro que te comprou? Não foi você que fez nada, foi o Cordeiro. Diga aleluia. Agora diga assim: o sangue de Jesus nos garante a vitória. Cantamos há pouco aqui no Média: teu sangue garante a vitória. Olha Apocalipse 12, 11: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles o venceram. Venceram quem? Satanás, seus demônios, o mundo, a carne e toda a ação maligna. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Diga aleluia. Os que são purificados pelo sangue de Jesus, pega essa palavra, habitarão na Nova Jerusalém. Diga: por causa do sangue de Jesus. Fala bonito, levanta a mão e diga: por causa do sangue de Jesus, eu habitarei a Nova Jerusalém para todo sempre. Aleluia. Apocalipse 22, 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O sangue de Jesus te dá garantia, a entrada e habitação na Nova Jerusalém. Diga aleluia, diga glória a Deus. Por último, para a gente encerrar, a última coisa: tenha um estilo de vida santo. Diga isso comigo: tenha um estilo de vida santo, completamente consagrado ao Senhor. Amém. Se você é salvo, como nós lemos em Colossenses, você precisa evitar o pecado. Se você é salvo, a vida de pecado ficou para trás. Os salvos devem evitar o pecado e manter suas vestes espirituais sempre alvas. Diga aleluia. Diga glória ao Cordeiro que venceu. Diga aleluia. Olha o que está em Apocalipse 3, de 4 a 6. Há algumas pessoas em Sardes, uma carta à igreja de Sardes, que era uma cidade lá na Ásia Menor, região da Turquia hoje. Olha o que Jesus disse para essa igreja: tem algumas pessoas em Sardes que não mancharam as suas vestes com pecado. Não mancharam as suas vestes com pecado. Aí está com mal, não, com pecado. Mas presta atenção, não tem problema, pode deixar. Não mancharam as suas vestes com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos.
O vitorioso, o vencedor, será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos, que ele me pertence. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga glória a Jesus. A igreja de Sardes tinha se contaminado, mas Jesus disse: tem umas poucas pessoas aí que não se contaminaram, e esses andarão comigo vestidos de branco. Amém? Lembra que eu falei que o pecado contamina as nossas vestes? Do Velho ao Novo Testamento. Mas Deus, pela sua graça, nos limpa, nos justifica, nos purifica de todo pecado, nos santifica. Diga aleluia. Os cristãos: sou cristão, sou salvo. Não, ser salvo se pela graça você evitar o pecado. Diga amém. Os cristãos que pela graça de Deus não se contaminam com o pecado, que vivem um estilo de vida santo, que andam com vestes alvas, estarão com Jesus para sempre, eternamente. Eu quero encerrar com esse texto que para mim é glorioso, é vitorioso. E o pessoal do louvor já pode subir, porque nós temos que ir bem dinâmico nessa manhã. Vamos lá, Apocalipse 7, de 9 a 17, olha que texto, olha para frente, igreja, porque esse texto fala da sua esperança, da minha esperança, da nossa esperança. Olha que João vai dizer: depois dessas coisas eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De onde? Diga: de todas as nações. Você tem certeza que você veio cultuar? Então fala bonito, diga: de todas as nações. Leva sua mão e diga: eu faço parte dessa multidão. Depois dessas coisas eu vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, em línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz. Por favor, lê comigo, igreja. Você comigo. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: a igreja comigo, vamos lá. Amém. O louvor e a honra e a glória e a sabedoria e as ações de graças e o poder e a força sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos tomou a palavra, presta atenção, dizendo: estes que se vestem, olha aí, falando de veste de novo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são eles e de onde vieram? E João respondeu: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes que vêm da grande tribulação. Presta atenção nessa frase aí: lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, Jesus Cristo, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aplauda bem forte ao Cordeiro. Não foi por nós, foi a graça. É a graça de Deus que fez com que o sangue de Jesus fosse aceito no meu lugar e em seu lugar. E a graça nos comprou, o sangue de Jesus nos comprou, nos purificou. E por isso você tem a garantia do céu, de luz e de glória, por toda a eternidade. Diga amém. O céu será o lar eterno de todos que foram alcançados pela graça, reconciliados, perdoados pelo sangue de Jesus, e que vive uma vida santa. Meu filho, está dando um chiado muito forte aqui no retorno. Se for possível, por gentileza, eu quero concluir recitando para você obrigado, saiu, valeu demais, hein? Eclesiastes 9:8, que diz: em todo tempo. Igreja, fique em pé e leia isso comigo. Em todo tempo. Todos vocês, vamos lá. Em todo tempo.
sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Um estilo de vida santa vai te garantir habitação na eternidade com Deus, a Nova Jerusalém, porque a graça de Deus faz isso.